O mercado internacional de commodities metálicas vive momentos interessantes. A gente está acompanhando no noticiário internacional essa eventual aquisição aí da Anglo American pela BHP. Além disso, tem uma busca em todos os continentes pelos metais necessários para a transição energética. A gente está vendo volatilidade nos preços em determinados mercados e, além disso, alguns preços restritivos para novos investimentos, o que impede aí, num curto, médio prazo, imaginar que os atuais players do mercado de metais vão ter um salto em termos de crescimento, expansão e produção. Bom, para falar como se posicionar nesse mundo de commodities metálicas, eu converso agora com o Thiago Cunha, que é gestor de renda variável da Ace Capital, uma gestora independente. Eu sou Carla Spotoro, jornalista da Agência Estado, e começa então agora o programa Cabeça de Gestor desse 14 de maio de 2024. Thiago, obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. E eu queria começar te perguntando sobre especificamente esse segmento de commodities metálicas, que ele está representado no fundo de ações, né? Como é que está o cenário? E, de novo, como vocês se posicionam, né, nesse cenário aí que vocês desenham para o setor? Oi, Carla, obrigado pela oportunidade. De fato, a gente está vendo aqui um cenário muito promissor para commodities de transição energética e minerais estratégicos, né, que é um novo nome aqui. Eu acho que a gente tem algumas similaridades com o que a gente viu lá atrás, por exemplo, quando a China começou a importar mais minério de ferro. Naquele momento, a gente via, né, uma expansão do real estate, dos investimentos em infraestrutura na China, e isso fez com que os preços de minério de ferro mudassem de patamar. O que a gente está vendo agora é um pouco diferente no sentido de estar vendo uma transição energética, ou seja, os minerais que a gente vai ver com aumento de demanda não necessariamente são aqueles minerais para infraestrutura, como é o caso do minério de ferro. A gente vai ver um aumento de demanda por cobre para usar em transmissão de energia, linhas de transmissão e mesmo nos materiais, né, por exemplo, alumínio, lítio, cobalto, manganês, que tem a ver também com a parte de baterias e veículos elétricos. Então, a gente imagina que a demanda por esses materiais vai crescer de uma maneira exponencial nos próximos anos, tá? Pelo aumento da necessidade de transmissão, de geração e um aumento de consumo de energia elétrica. Nos fundos da ACE, a gente tem, ao longo do tempo, tido diversas posições que, de certa forma, traduzem esse aumento de demanda. A gente passa tanto pela parte de urânio, a gente tem posições em urânio, pelo aumento da energia nuclear, a gente teve posições em cobre, tem posições em lítio, grafite, e mais recentemente em terras raras também. Agora, é um setor que em alguns lugares, enfim, tem muita mudança, por exemplo, bateria, né, para setor automotivo, né? Tem uma mudança da composição da bateria, precisa de mais lítio, menos. Como vocês têm acompanhado isso? A gente vê, no caso do lítio mesmo, um teto, um limite para, no momento atual, haver novos investimentos. Se isso não é um setor que promete muito mais volatilidade do que entrega de retornos para quem está posicionado na mesa de vocês ou do outro lado do balcão investindo no fundo, né? Uhum, perfeito. Eu acho que assim, as novas tecnologias, né, uma coisa que a gente tem notado mais recentemente com a entrada de AI e outras novas tecnologias, é que o tempo de desenvolvimento das novas tecnologias está cada vez mais curto. Então, no passado era muito comum a gente falar quanto tempo, sei lá, a energia gerada por vapor dominou a matriz energética e a forma de movimentação das máquinas no mundo. Séculos. Agora, a gente está falando de, eventualmente, décadas ou menos do que isso. E isso traz uma certa dificuldade para a gente no mercado financeiro de projetar o que, que é o fluxo de caixa esperado de uma empresa que é, por exemplo, focada na produção de lítio. Você está certa quando você fala que existem outros tipos de bateria, né? E aí, assim, a gente estudou um pouco das químicas novas, os novos modelos de bateria, e a gente tem um grau de convicção razoável de que mesmo nas novas tecnologias de bateria, o lítio vai continuar sendo um material super presente. Só para te dar uma ideia do quanto isso pode ser volátil, né? Lá atrás, a gente está falando de 4 anos atrás, mais ou menos, as baterias que existiam na época, era mais comum, era a LFP, que ainda existe hoje, né? Que é lítio ferro fosfato, e era uma bateria tradicionalmente usada na China, né? E qual que era o problema naquele momento? Eles falavam, olha, essa bateria aqui ela é muito boa, barata, mas ela não tem um drive range, né, que é o tempo, a distância que o carro consegue percorrer sem recarregar, era muito curto, a gente estava falando de 250 quilômetros.
E todo mundo falava que a nova bateria, a nova geração de bateria ia ser a NMC, que era a bateria da Tesla, que é níquel, manganês, cobalto. Essa bateria, por conta dos componentes, era mais cara, mas ela dava um drive range aí de 450 quilômetros. Fast forward, a gente está falando de 4 anos depois. O que que aconteceu nesse mundo de baterias? A bateria LFP conseguiu avançar tecnologicamente e hoje ela consegue ter um range de 450 quilômetros. Existem baterias novas de LFP que estão falando de 1.000 quilômetros de range, né? E isso colocou assim toda a questão do níquel e do cobalto em xeque, porque todos aqueles projetos que foram feitos pensando num preço de níquel que vai ser utilizado para baterias, eles não necessariamente vão ser verdadeiros. Por Uhum. outro lado, quando a gente olha para as baterias, né, LFP, NMC e mesmo as outras baterias, todas elas têm um elemento em comum, que é o lítio. Tá? Então, a gente tem um grau de convicção razoável de que o lítio, independente da tecnologia de bateria, ele vai continuar presente por algum período de tempo razoável aí nos próximos anos. Sim. Bom, pelo menos tem essa vantagem, né, que a mudança de tecnologia, ela dura o quê? Você está falando de uma diferença de 4 anos e mudou o modelo de negócios para, né, para quem está aqui do lado desse balcão, desse lado do balcão para investir. Eu queria que você comentasse um pouco, só para a gente finalizar esse capítulo commodities metálicas, como que vocês têm se posicionado? Na última carta, vocês falaram da tese de grafite, investem numa empresa americana, é isso? Ela Mas que tem planta no Brasil, enfim, e em outros lugares. é, Tem empresa que vocês investem, tem empresa brasileira que vocês investem que vale a pena a posição, assim, que é a melhor posição, porque a gente está falando de um mercado, né, de um segmento que, por natureza, ele é global, né? sem dúvida, mas o Brasil ele tem algumas bênçãos, né, e a maior delas talvez seja essa questão de recursos naturais, tanto do ponto de vista agrícola e de agropecuária, né, a quantidade de safras que a gente é capaz e de culturas que a gente é capaz de produzir num ano, coisa que nenhum outro país tem paralelo, mas também a parte mineral. É um país que tem muitos recursos minerais, tanto na parte minério de ferro, a gente tem níquel, a gente tem cobre em menores quantidades, a gente tem lítio, vai ser o terceiro maior produtor de lítio do mundo, já é o terceiro maior produtor de lítio do mundo, né, um lítio de rocha. E também tem o potencial de grafite, de urânio, de outro, enfim, de vários outros elementos naturais. A gente está posicionado hoje numa empresa chamada Southstar Battery Metals. Ela é uma empresa de grafite que tem operação aqui no Brasil, na Bahia. A produção começa agora em junho e ela tem uma outra planta no Alabama, né? Então, ela é uma empresa brasileira, mas ela é listada fora daqui. Ela é listada na Bolsa de Toronto, né? Então, é o mesmo desenho que a gente fez, por exemplo, na Sigma Lithium, que é uma empresa também com operação aqui no Vale do Jequitinhonha, produz lítio e é listada na Bolsa do Canadá. Esse modelo, né, ele tem um porquê desse modelo de empresas brasileiras listadas fora. Acho que o Canadá e a Austrália, são bolsas que estão na frente da Bolsa brasileira quando se diz respeito na parte legal e na parte do framework legal para você fazer uma listagem de uma empresa de junior mining, né? O Brasil ficou muito a nossa primeira experiência com Junior Mining não foi muito bem sucedida. Para quem lembra ali, as empresas do Grupo X, né, deixaram um gosto um pouco amargo ali na boca dos investidores. E desde então, o Canadá e a Austrália têm liderado bastante esses esforços. A gente também gosta bastante de cobre, tá? Aliás, acho que é um material aí com melhor perspectiva, né? O cobre ele é utilizado para toda a parte de transmissão, geração de energia, e dentro dos fios e cabos que você tem, por exemplo, num veículo elétrico, numa nova linha de transmissão, o cobre é super intensivo. Nesse caso específico, a gente tem poucas empresas no Brasil com potencial de geração e de crescimento como a gente tem no lítio, no urânio e no grafite. Só a Vale, no caso do cobre? No caso do cobre, a gente tem pelo menos a Vale, sim, né? Ela tem algumas operações, só que aí a parte de cobre, dentro do que é a Vale, ela acaba ficando muito pequena e diluída, né? O minério de ferro é preponderante em termos de resultado. A gente tem outras empresas no Brasil, uma delas a Eurocopper, né? Que tem uma operação da antiga Caraíba Metais, e que foi reestruturada e hoje ela é uma das grandes promissoras em termos de produção de cobre aí para o futuro. Uhum, bacana. Bom, vocês, no fundo, vocês não têm só commodities metálicas, a gente está falando disso por conta dessa última carta que está Sim. muito especial. Mas queria que você contasse um pouquinho sobre outras posições e também
sobre o ano de 2024, né? Em 2023, quando a gente olha a tabela de retornos, né, do fundo, vocês conseguiram superar o benchmark, foi um ano muito bom, mas 2024 ainda não, é um ano bastante desafiador aí, pelo que a gente vê, né? Sem dúvida. Me conta um pouco quais são esses desafios, por que que essa carteira não se mostrou vencedora até agora, né? Uhum. E o que que vocês estão fazendo, pensando de mudança, né? Como vencer aí mais de meio ano à frente? Perfeito. Bom, a nossa carteira ela não tem correlação alguma com o Ibovespa. A gente entende que o Ibovespa ele tem uma dinâmica um pouco diferente, um peso grande ali de Petro, Vale e bancos, né, e outros papéis, enfim. E a nossa carteira é uma construção livre. Então, eventualmente vai acontecer que num determinado período de tempo a gente vai ficar performando pior do que o índice. Isso é comum. O que a gente sempre fala é que consistentemente, em períodos de janelas mais longos de tempo, é esperado que o fundo performe melhor. Explicando um pouquinho dessa performance pior nesse ano, o calendário, né, o que aconteceu foi que o preço do lítio ele caiu aproximadamente 70% desde o ano passado até agora. O questionamento para isso existe, né? Fala assim, puxa, mas por que que será que o preço do lítio caiu? A resposta mais padrão, que a gente tem escutado mais, é falar assim, os veículos elétricos eles não têm sido tão bem sucedidos nas vendas, principalmente nos Estados Unidos. Só que quando a gente olha para a China, que é o grande mercado hoje de veículos elétricos, esse negócio já está batendo 50% das vendas. Ou seja, está muito à frente de qualquer estimativa que a gente tinha para venda de veículo elétrico. Então, como é que a gente fecha essa conta e de onde que vem essa queda do preço do lítio? Na nossa opinião, ainda tem uma questão de opacidade no preço do lítio em relação ao principal comprador, como teve em qualquer mercado em que a China foi dominante na compra de commodities. A economia chinesa ela é super bem organizada, né, e tem uma questão de opacidade até de uma forma estratégica, que você vira o grande comprador de uma determinada commodity e você tem um poder de barganha maior. E a gente acha que é exatamente isso que acontece com o lítio. É uma forma fácil e barata da China conseguir colocar barreiras à competição para quem quiser desenvolver um supply chain de lítio, um supply chain de baterias e, por fim, competir de igual para igual no veículo elétrico, né? Então, essa é a forma que a gente entende. A Uhum. perspectiva para frente, Carla, a gente entende que assim, a gente não é pautado pelo ano calendário, né? Então, puxa, a gente é muito pautado por como as coisas estão avançando dentro dos investimentos que a gente faz na carteira. A perspectiva para o lítio melhorou absurdamente desde o final do ano passado, final de janeiro, né? O preço do lítio saiu de preço de referência do que a gente usa ali, o spodumeno, saiu de aproximadamente 650, US$ 700. A gente já está falando de 1.300, US$ 1.400 a tonelada. Ou seja, é uma recuperação expressiva desde então, e isso acaba impactando o resultado das empresas e na perspectiva também. E fora isso, a carteira tem outras posições, né? Como você bem disse, a gente tem uma posição super vencedora em Embraer, uma posição que a gente carrega há 2, 3 anos já, e hoje, assim, é talvez a principal, se não a maior contribuição de performance positiva para o ano. E olhando para o que a gente tem de perspectiva para a empresa, não para o ano, mas para os próximos anos, ela continua sendo muito positiva. E em energia, vocês têm a posição em urânio, é isso? Exato. A gente tinha uma posição em Urânia, a gente começou essa posição logo que a Rússia invadiu a Ucrânia, não era por uma questão bélica, a gente imaginava que por conta dessa invasão, o contrato de gás da Europa com a Rússia ia ser colocado em revisão. E aí, quando a gente olha para essa dinâmica de gás e combustíveis fósseis, a gente imagina que a energia nuclear ela é a melhor resposta para você ter, segurança energética, dois, descarbonização, né? E aí essa dinâmica vai se desenrolar nos próximos anos. A gente não está falando de 2 anos só de guerra, a gente está falando de décadas em que pô, os países vão voltar a investir em energia nuclear. O Japão, recentemente, que foi o país que mais sofreu, né, na história recente com energia nuclear, né, não só com as duas bombas, mas também com Fukushima em 2011, eles anunciaram que vão religar a segunda maior usina do mundo ali, Fukushima, que ficou parada desde 2011 até hoje estava parada. Enfim, eu acho que o mundo, aos poucos, vai se convencendo que energia nuclear não é esse bicho de sete cabeças. Se bem controlado, bem dimensionado, ele tem salvaguardas importantes para a questão de segurança energética na produção e também em casos de acidente. Essa posição que a gente tem, ela começou com Cameco, né, que é uma empresa canadense, a maior produtora ocidental de urânio, e hoje a gente está numa empresa chamada NextGen, que é uma empresa que promete produzir urânio, é um dos primeiros produtores da nova geração de urânio nos próximos anos aí. Então, essa é a posição que a gente tem hoje em urânio. Que outros setores vocês têm hoje no fundo? E o benchmark do fundo é o IMAB, né?
O Sim. benchmark do fundo é o IMAB, né? Ele acaba sendo o custo de oportunidade que a gente imagina que o nosso cotista tem, né? Então, uma composição, pode ser IMAB, pode ser CDI, mas enfim, esse é o custo de oportunidade que a gente acha que o nosso cotista tem. Uhum. E está É, sendo difícil bater, pô, diga-se de passagem, né? Com inflação. Agora não, as coisas estão entrando, né, no novo normal, mas assim, os últimos anos têm sido difíceis, né? Desde o início do fim tem sido difícil. a vida do gestor é sempre difícil, né? A gente foi criticado Uhum. bastante que o nosso benchmark era, olha, o CDI está 2%, é muito moleza para quem está com bolsa bater o CDI. Só que Uhum. depende do nível do CDI. CDI agora, nesse patamar, né, ficou por bastante tempo em 2 dígitos, aí é super difícil você bater. Mas quando a gente fala para uma janela de longo prazo, a gente entende que essa consistência acontece, né? E assim, os outros setores, eu comentei um pouquinho de Embraer, a gente também tem posições em empresas que a gente entende que tem esse viés de privatização, notadamente Sabesp, Eletrobras e Copel, né? Esse é um pacote aqui de empresas que a gente entende que tem um perfil de privatização, que tem um potencial de valorização assimétrico, dado que o nível de valorização que tem hoje. Enfim, a parte de infraestrutura também a gente investe bastante. Então, a gente tem uma posição em portos através de Santos Brasil, a gente tem posições em logística, enfim, é uma carteira bem diversificada. Esse segmento de energia barra minerais estratégicos, ele fala aproximadamente por 20%, 25% do portfólio. Todo o resto tem posições diferentes ali, de diferentes temas também. Talvez ainda seja prematuro de falar sobre Rio Grande do Sul, reconstrução, quais empresas podem apoiar essa reconstrução do Estado e, ao mesmo tempo, mostrar, né, um modelo de negócios interessante. Vocês têm refletido sobre isso? De fato, ainda é prematuro pensar em boas teses? Queria te ouvir um pouco. É um tema muito complicado para a gente, né? Primeiro, porque é um assunto extremamente dolorido ainda. Eu acho que é um processo complicado para a gente de analisar o que está acontecendo ali e tentar Que extrair ainda não, alguma. e que ainda não acabou, né, Thiago? Exato. Então a gente ainda está muito mais ligado nesse momento em ajudar a tragédia humana, né? Esse e cada um individualmente aqui tem contribuído para tentar ajudar o Rio Grande do Sul. Do ponto de vista de análise, a gente ainda acha que é muito prematuro, porque uma dúvida, por exemplo, o mais óbvio seria pensar, além da parte do agro, que o Rio Grande do Sul é super relevante e isso acaba impactando a inflação, enfim, outras coisas, seria muito fácil pensar na reconstrução das cidades e o quanto isso poderia ter de impacto, por exemplo, em material de construção, enfim. Mas existe uma dúvida do nosso lado, inclusive, se, poxa, faz sentido reconstruir as casas onde elas estão localizadas hoje. Uhum, Se a gente começar a pensar que daqui para frente esse tipo de evento, infelizmente, vai ser cada vez mais comum, em vez de reconstruir nos mesmos lugares, talvez faça mais sentido você dar um passo atrás e, dado que você vai ter que reconstruir, fazer uma reurbanização em outros locais. Se isso for verdade, o tipo de investimento que vai ser feito pode ser completamente diferente. Então, em vez de cada família tocar sua própria reforma, talvez a oportunidade seja mais de reurbanização. E aí, assim, isso vai ter que passar por financiamento público, alguma linha de Minha Casa Minha Vida, eventualmente, e aí as empresas que vão se beneficiar são completamente diferentes. Mas, de sim, novo, eu acho que a gente ainda está num momento que não é o momento para fazer esse tipo de análise, né? Tanto do ponto de vista do foco, do que a gente tem feito, até pelas incertezas, né? Fazer qualquer tipo de posição pensando nisso agora, eu acho que é muito ruim. sim, sim. E para finalizar, eu queria entender um pouco como que vocês veem a Bolsa hoje. Enfim, de novo, vocês são uma gestora, tem um fundo que olha o longo prazo, faz essa seleção, né, de ações de acordo com as teses, tudo que a gente falou até agora, né, as Uhum. diferentes teses. Mas queria ouvir um pouco como vocês na ACE analisam o mercado de uma forma mais ampla, assim, mais afastada, olhando tudo que está acontecendo em política monetária aqui, lá fora, quais são os inputs que vêm de outros mercados de ações, de commodities, e de juros, e como vocês esperam, né, que, inclusive o estrangeiro que investe no Brasil, retorne ou não para o Brasil ainda esse ano. Queria entender Uhum. essa cabeça aí de vocês para o ano. Bacana. Bom, aqui na ACE a gente tem 43 pessoas, é uma casa multiproduto e a gente tem um fundo de multimercado muito grande e relevante. A gente tem 5 economistas na casa. Então,
é natural que as nossas posições passem também por uma reflexão do ponto de vista macro, né? Então, a gente não é completamente agnóstico a isso, e, inclusive a gente usa essa capacidade nossa de análise em outros mercados para tirar conclusões e, eventualmente, posições. Então, respondendo diretamente sua pergunta, a gente tem pensado bastante sobre esse ciclo de juros, é um debate intenso aqui dentro da casa, não só o ciclo doméstico, tá, que eu acho que ele acaba vindo de alguma forma até na esteira do que está acontecendo lá fora. Então, boa parte do ruído que foi causado aqui, né, mais recentemente pela Comissão de Política Monetária, não se deu tão isoladamente assim por conta das condições do país. Pelo contrário, acho que as condições internacionais de financiamento e a velocidade com que o Fed prometeu ou tem espaço para cortar juros vão ser determinantes para qualquer espaço de política monetária mais flexível dentro do Brasil. Nesse contexto, a gente tem duas provocações grandes aqui na parte de bolsa. Primeiro, se de fato a gente vai ter um ciclo de corte mais rápido e acelerado lá fora, e isso trazendo algum espaço para corte no Brasil, obviamente reduzindo o custo do financiamento das empresas e também o custo de oportunidade dos investidores em alocar em bolsa. Mas um segundo ponto, que talvez seja até mais estrutural, né, do ponto de vista do investidor, é que antigamente a gente fazia uma provocação muito grande e falava assim, olha, o Brasil ele é atraente para os investidores internacionais porque ele traz taxas de crescimento maiores do que a média dos negócios em mercados desenvolvidos, né? Então, aquela tese de mercados emergentes, que foi muito moda no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele era muito pautado por crescimento. Hoje, a gente tem um questionamento que, assim, fala, poxa, falar que Brasil cresce mais do que Google, Facebook, Apple, não é mais verdade, né? Então, essas empresas, além de serem fantásticas do ponto de vista de tecnologia, elas trazem para o investidor americano e para os investidores em mercados desenvolvidos a diversificação geográfica, porque a receita já não é mais pautada só nos Estados Unidos, e ela traz um crescimento ah, que antes ele precisava tomar algum tipo de risco e ir para mercados emergentes para conseguir. Então, o cara ele tomava um risco no mercado que ele não conhecia, uma geografia que ele não conhecia, com políticas e taxas, impostos que ele não conhecia, correndo risco de moeda. Hoje, ao investir numa empresa, numa mega cap dessas, essas empresas já estão fazendo diversificação geográfica para eles, já estão entregando um crescimento que é eventualmente maior do que o crescimento em mercados emergentes. Se isso for verdade, Carla, provavelmente a gente deve começar a ver, né, um pouco menos de interesse para mercados emergentes, né? E aí, nesse contexto, assim, os mercados emergentes mais interessantes vão ser aqueles que têm algum tipo de crescimento atrelado. Eu citaria aqui o México, que vai crescer por conta desse nearshoring, dessa necessidade dos Estados Unidos de trazer a produção mais para perto de casa. A China perdendo um pouco de foco, de interesse, né? Mas e o Sudeste Asiático. O Brasil acaba entrando, mas a gente acha que vai ser um negócio mais de nicho, né? Ou seja, no que a gente é realmente competitivo quando a gente olha para esse mercado internacional. Produção de commodities, a produção de alimentos, isso a gente é consideravelmente robusto. Agora, pensando para os cases domésticos, não é que eles são ruins, mas o crescimento aqui é um pouco mais limitado quando a gente compara com o resto do mundo. É, essa parte estrutural a gente ainda está um pouco mais negativo em relação. O ciclo Seria- econômico, Sim, desculpa. por favor. Não, que seria muito bom a gente, o Brasil, conseguir se grudar numa tendência secular, como transição energética, enfim, e aí, de fato, conseguir crescimentos mais exponenciais, né? Eu acho que vai acontecer, mas é difícil a gente imaginar que isso vai acabar impactando o nosso PIB de uma maneira tão direta, né? Acaba tendo impacto, porque, como eu mencionei no começo da nossa conversa, a gente é um produtor super importante da parte de minerais, e se essa parte de cadeia de produção for diversificada, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil pode se beneficiar disso. Mas isso é uma parte do nosso PIB, né? O consumo doméstico, a atividade doméstica, a renda, né, salário da população, isso a gente é um pouco mais cético em relação à capacidade de você sustentar crescimentos robustos aí de 5%, como é o caso da China. Até porque nossa população já está envelhecendo, né? Não é uma população que a gente cresceu como cresceu na década de 80, uma população que era eminentemente mão de obra por entrar no mercado de trabalho. A gente já começa a ter uma pirâmide um pouco mais invertida do ponto de vista de idade para trabalho, e isso traz consequências quando a gente pensa em crescimento econômico também. Sim. É, a gente vai ficar muito mais tempo trabalhando, essa é a verdade, Tiago. É verdade, é verdade. Bom, Tiago, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço, Carla. É um prazer falar com vocês. A gente encerra aqui então o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Até lá.